Saúdo meus irmãos, que Deus seja louvado. Amém, meus irmãos. Meu nome é Alessandro. Hoje vim trazer para os irmãos uma palavra da parte do Senhor. Hoje nós estaremos lendo no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 15. Amém? Eu peço para os irmãos que têm Bíblia, para que acompanhem também a leitura. Amém? Está escrito desta forma: conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado, eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém, meus irmãos? Você veja o que Paulo vem dizendo nesses versículos. Paulo ele vem dizendo da misericórdia do Senhor em sua vida. No versículo de número 11, ele vem falando do Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que a ele foi confiado, ao Senhor Jesus Cristo, que tem dado um conforto a ele dá graças ao Senhor, porque teve ele por fiel, pondo ele no ministério. Paulo ele teve uma grande responsabilidade. Paulo, ele mesmo vai dizer no versículo 7 do capítulo 2 de 1 Timóteo: foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. O Senhor confiou isto a ele, essa grande responsabilidade. Mas você sabe quem Paulo foi? Você sabe quem foi Paulo? Paulo, no livro de Filipenses, no capítulo de número 2, no capítulo de número 3, Paulo, ele vai dizer quem ele era. No versículo 5 e 6, diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Você veja quem Paulo foi. Paulo ele foi um homem de muito respeito na presença do Senhor. Segundo a lei, ele foi circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, fariseu, um grande homem na presença do Senhor. Meus irmãos, você veja o que ele vai dizer no versículo 6: segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Você veja o que Paulo fazia, meu irmão. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Meu irmão, você veja o que Paulo vai dizer. Você viu agora o que ele fazia, quem ele era, um homem respeitado. Porém, ele fazia essas coisas cegamente. No livro de 1 Timóteo, no versículo 13, ele vai dizer assim:
A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Você veja, meus irmãos, o que ele vai dizer dele. Que antes ele era blasfemo, perseguidor e opressor da igreja, mas aí ele alcançou misericórdia. Ele creu no nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo teve misericórdia dele, porque ele se arrependeu, e o Senhor Jesus Cristo colocou ele no ministério, deu uma grande responsabilidade em suas mãos, constituiu ele pregador, apóstolo, doutor dos gentios. E ele vai dizer que a graça do Senhor superamudou com a fé e o amor sobre a vida dele. Ele diz que esta palavra é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais ele era o principal. Você veja, meus irmãos, este homem ele era blasfemo, perseguidor e opressor da igreja, mas ele vai dizer que a graça do Senhor superabundou na vida dele. E ele diz que essa palavra é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual ele era o principal. Ele perseguia o Senhor, mas quando ele viu a realidade, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores, ele se arrependeu, ele creu no Senhor, e o Senhor o constituiu pregador dos gentios e apóstolo. E ele padeceu muito por amor do Evangelho, entregou sua própria vida, mas ele foi morar com nosso Senhor. E ele disse que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Amém, irmãos? Jesus te abençoe grandemente. Agradeço a minha oportunidade. Cumprimento os meus amados com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meu nome é Rafael e vim aqui trazer uma mensagem para o seu coração. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus amados e queridos irmãos, quero deixar um versículo para vós. Pare tudo o que você está fazendo neste momento e venha ouvir a palavra de Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 35 em diante. Vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus vai falar que nada não pode nos separar do amor de Cristo. Eu quero relembrar aos irmãos que Paulo, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Mas Paulo,
ele se arrependeu, ele se converteu dos seus maus caminhos. Muitas pessoas pensam que ir para a presença de Jesus vai ser um mar de rosa, não vai ter espinho, não vai ter barreira, não vai ter dificuldade. Mas estão se enganando a si mesmo. Nós ir para a presença de Deus é deixar o velho homem e viver uma nova criatura. E foi o que Paulo fez. A palavra de Deus vai falar que aquilo que Paulo achou que era ganho, ele considerou como perca, por amor de Cristo Jesus. Paulo, ele se arrependeu e se converteu dos seus maus caminhos e foi para os braços do Senhor. Uma coisa devemos aprender, que na presença do Senhor vamos passar por aflições, por angústia, vamos passar por prova, luta e tribulação. Mas nós temos que ser corajoso, valente e determinado. Porque Paulo, ele sofreu naufrágio. Paulo, ele foi aprisionado em cárceres. Mas em nenhum momento ele abriu a sua boca para murmurar ou reclamar de Jesus. Uma coisa linda é que Paulo era um homem perseguidor da igreja e virou um apóstolo, um profeta de Deus, que meio ao cárcere, meio ao naufrágio, ele sofreu por amor de Cristo. Meus amados, é lindo demais. E a palavra vai continuar falando aqui. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Não é porque estamos na presença de Jesus que nós não vai padecer. Nós vai padecer, nós vai sofrer. Mas Cristo, Ele tem um galardão e uma recompensa para dar para cada um de vós. Seja perseverante. Seja imitadores de Cristo, igual Paulo foi. Vamos observar as escrituras de Deus, os profetas, os apóstolos, os homens de Deus, que meio à luta não recuou. Meus amados e queridos irmãos, nada pode nos separar do amor dele, porque sem ele nós não somos nada. Sem ele nós somos miserável homem e miserável mulheres, porque sem ele não conseguimos caminhar, e sem eles nós é um fracassado. Meus amados e queridos irmãos, nós somos mais do que vencedores. Paulo, a palavra vai dizer que no final da sua carreira, ele disse com tanta convicção: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Paulo sabia que nada poderia separar ele do amor de Cristo. Nesse exato momento, não se fique atemorizado, não fique preocupado, não recua, não abaixa a guarda, vai para a batalha. Segue somente o alvo, que é Cristo Jesus, o Nazareno. Ele tem um reino para oferecer para cada um de vós. Mas só aqueles que for perseverante e fiel até o fim. Seja igual Paulo, que não recuou, que não abaixou a cabeça e não abaixou a guarda. Foi valente, corajoso e fiel até o fim. E Jesus Cristo quer recompensar vocês todos. Mas para vocês ter essa recompensa e esse galardão, é não separar do amor dele e crer que somos mais do que vencedores. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Nada pode nos separar de Deus, assim não for nós mesmos. Se nós separar, saiba de algo: você, infelizmente, herdará um caminho de dor e ranger de dente. Pare, pense e analise o que o Espírito diz à igreja. E agradeço minha oportunidade em nome de Jesus.